2, capítulo 2, verso 8. O tema da nossa mensagem nesta manhã não está ali, pensei que estivesse, a oração em todos os lugares. A oração em todos os lugares. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Todos acharam? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Diz assim o texto da palavra de Deus: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e nem contendas. Vamos ler juntos? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira nem contendas. Que o Senhor se digne abençoar estas santas e benditas palavras lidas aos nossos corações nesta hora. O tema da nossa mensagem é a oração em todos os lugares. Irmãos, a mola mestra do crente é a oração. Nós temos orado por muitas pessoas crentes, não crentes. Oramos pelos jovens da igreja, pelos adultos, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos anciãos e por todos os membros desta igreja e aqueles que vêm aqui e nos visitam. E nós precisamos continuar orando por todas estas pessoas. Mas nós temos orado também por nossas autoridades. Nós precisamos orar pelas autoridades do nosso país. Nós precisamos orar por este país. Nós precisamos orar pela diretoria geral do nosso país. Nós precisamos orar pelos ministros, né, que são as autoridades, as quais nós já falamos, mas precisamos orar pela governante, né, para ver se a coisa funciona melhor. Nós estamos vendo que está tudo muito difícil. Nós temos orado pelo país inteiro. Nós temos orado pelo mundo, principalmente quando nós falamos em missões mundiais. Nós temos orado. Temos orado também por muitas pessoas que estão vivendo em dificuldade por causa das suas religiões. Em vários países, a gente sabe, países comunistas principalmente, muitas pessoas não têm a liberdade que nós temos. Nós temos que continuar orando ao Senhor para que nós continuemos também a pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. A oração, portanto, é tudo. E por isso o que falarmos a respeito da oração é muito pouco para definirmos ou expressarmos o que de fato a oração é. Não existe vida devocional abundante sem o exercício da oração. É uma pena que tão poucas pessoas oram e também que oramos tão pouco. Deveríamos investir muito mais tempo na oração. A semelhança de Moisés, que ficou durante 40 dias recolhido na presença do Pai, e ao descer do monte, tinha um brilho em seu rosto, tinha um brilho em seu olhar. Queira Deus, amados, que ainda hoje haja homens e mulheres assim,
capazes de ficarem na presença do Senhor, sendo íntimos dele. Tratemos deste assunto nesta mensagem com temor e tremor, sabendo que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ver o que é oração. O que é oração? O que chamamos de oração? A oração é um clamor diante de Deus. É aquilo que nós fazemos diariamente. Se não fazemos, devemos fazer. Devemos buscar ao Senhor diariamente, pela manhã, no momento do café da manhã, no momento do almoço, no momento do lanche à tarde, da janta, ao deitar, ao se levantar. Em tudo nós temos que buscar ao Senhor, clamar a este Deus, clamar por uma nação que precisa de Deus, uma nação que precisa de Jesus, precisa que Jesus salve muita gente. Existiram homens e existem hoje aqueles que têm orado ao Senhor por vidas mais longas, como por exemplo Ezequias, em 2 Reis, no capítulo 20, versos 5 e 6. Eu tenho visto muitas pessoas buscarem ao Senhor quando estão muitas vezes no leito, né, do hospital, na sua casa, mesmo no leito, eles estão buscando ao Senhor. Senhor, dá-me mais uns dias de vida. Senhor, acrescenta à minha vida mais alguns dias, alguns anos, alguns meses. E Deus vai ouvindo aquela pessoa. E aquela pessoa vai ficando mais tempo. Pessoas que têm clamado por auxílio, como Daniel no capítulo 9, verso 16. Daniel no capítulo 9, 16, clamando ao Senhor. Ele tem clamado por misericórdia. Davi tem clamado, ele clamou ao Senhor no Salmo 51. Ele clamou ao Senhor para ter misericórdia dele. Bartimeu, o cego, ele pediu ao Senhor, ele clamou ao Senhor, em Marcos 10, versículos 46 e 47. E suplicado, irmãos, por chuva, como fez Elias, em Tiago 5, 18. Suplicado por um filho como Ana. Ana suplicou ao Senhor que lhe desse um filho, e o Senhor deu. 1 Samuel, no capítulo 1, verso 27. Pedindo ao Senhor graça. Paulo pediu graça ao Senhor. E o Senhor disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Quando ele estava com espinho na carne. A oração, então, irmãos, é uma busca de contrato com Deus que pode ser feita em qualquer lugar. Veja os irmãos que Jonas orou do ventre do peixe, no meio do mar. Jonas orou e o Senhor o atendeu. Jonas, capítulo 2, verso 1. Em Atos 10, 9. Nós vemos, irmãos, que Pedro subiu ao terraço. Então a oração, ela pode ser feita em qualquer lugar, desde que seja direcionada ao nosso Deus e pedindo a Ele para que Ele faça aquilo que está no seu coração, no coração de Deus, para os nossos corações, para que nós possamos nos alimentarmos, para que nós recebamos aquela bênção que nós estamos buscando ao Senhor. Ezequias, no leito da doença, no capítulo 38, verso 2, a mesma passagem, ele buscou ao Senhor. Ele
falou ao Senhor. Se nós fôssemos falar, irmãos, texto por texto para os irmãos, nós iríamos ficar aqui hoje muito tempo para falarmos aos irmãos a respeito desta oração que é tão necessária na vida do cristão. Agar no deserto, em Gênesis 21, verso 16, Gênesis 21, verso 16, eu vou começar a ler para os irmãos os textos que é para nós ficarmos mais bem situados com a oração. 21, verso 16, diz assim a palavra do Senhor: e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz ao Senhor e chorou. Irmãos, tudo isso nós precisamos buscar ao Senhor. Em Lucas 8,41, em plena rua, nós vemos que Jairo orou ao Senhor. Em Lucas, no capítulo 8, verso 41, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 8,41, diz assim, olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 8, verso 41, diz assim o texto da palavra de Deus: e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Quem não gostaria de ter Jesus em sua casa, meus amados? Quem não gostaria? Todos nós gostaríamos de que Jesus estivesse sempre em nossa casa. Sempre. Não é hoje, nem amanhã, nem depois só não. Todos os dias, todos os momentos, todos os anos. Nós gostaríamos de que Jesus estivesse em nossa casa conosco. Paulo e Silas também no cárcere, em Atos capítulo 16, verso 25, eles estavam ali presos e eles oravam ao Senhor. Atos 16, verso 25, diz assim a palavra de Deus: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. O Senhor Jesus na montanha, em Marcos, no capítulo 6, 46, a palavra de Deus também está aqui mostrando, irmãos, que até o Senhor Jesus orou, e tendo se despedido, foi ao monte a orar. O Senhor Jesus. Em uma cruz, irmãos, a hora da morte, como ladrão ao lado de Jesus. Em Lucas 23, verso 42, diz a palavra de Deus que houve também a oração. 23, verso 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era um daqueles homens que estava preso na cruz, orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus então responde para aquele homem, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É o Senhor Jesus atendendo as orações. E em outros tantos lugares nós vemos que a palavra de Deus, ela é falada, é buscada, porque todos nós devemos buscar ao Senhor através da oração. Deus está em toda parte e em todo o mundo. O povo pode e deve orar em qualquer lugar, nas casas, nas ruas, nas escolas, nos comércios, nas faculdades, nos campos, na solidão de um aposento e entre a multidão da igreja, quando se levanta pela manhã, quando vai dormir, quando vai almoçar, quando vai jantar, quando vai lanchar, festejar algo, quando vai viajar ou passear.
Há, sem dúvida alguma, muitos motivos para se buscar a presença de Deus em nossas vidas. Eu conheço um irmão aqui na igreja que ele não sai com o seu carro, nem com a... não posso dizer o resto, mas ele não sai se não orar. Eu também não saio com o meu carro se eu não orar e não buscar ao Senhor. Dizer, Senhor, guarda-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor. É oração em todo e em qualquer lugar, irmãos. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar ao Senhor. A oração é o diálogo, é a conversa com Deus. É a conversa com Deus que pode ser demorada ou curta. Pedro, ele fez uma oração de 3 palavras. Pedro fez uma oração de 3 palavras. Em Mateus 14:30, ele disse assim: Senhor, salva-me. Olha só, Senhor, salva-me. Mateus 14:30. Salva-me, Senhor. Poderia inverter, né? Salva-me, Senhor. Senhor, salva-me. Tanto faz de um lado como para o outro lado. É a mesma coisa. Senhor, salva-me. O cobrador de impostos, irmãos, fez uma oração de 7 palavras. Ele disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O cobrador de impostos, Mateus, ele era um homem, ele estava aqui, ó. Ele, em 7 palavras, ele disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu poderia dizer: Senhor, salva a minha família. Senhor, salva a minha família. 4 palavras, 4 linhas, 4 frases. 4 frases não, 4 palavras mesmo. Senhor, salva a minha família. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia deste povo que anda perdido, sem Cristo e sem salvação. Senhor, salva este povo. Olha só, Senhor, salva este povo. Senhor, tem misericórdia deste país. 4 palavras. Moisés, ele fez um longo discurso em sua oração da consagração do tabernáculo. Fez um longo discurso. Tem gente que fala muito, outros falam menos. Eu falo muito, eu costumo falar muito. Salomão fez igualmente uma longa oração na consagração do templo, segundo Crônicas 6, 12 a 42. Muito grande. Júlio Ribeiro diz que a oração é a alavanca do Espírito. E é através, irmãos, dela que o homem recebe novas forças e sabedoria em Deus para lutar e vencer. Então nós também precisamos de buscar ao Senhor, de elevarmos as nossas vozes ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria, nos dê força para vencer, nos tire as dificuldades, os problemas. E nossa igreja precisa orar muito. Se as outras não oram, o problema é de cada um, mas nós precisamos cada vez mais orarmos mais, para Deus nos dar força, nos dar sabedoria, nos dar condições de andarmos neste mundo tão difícil. J.B. Stella disse que a oração é religar-se com Deus, é religar o homem a Deus, é o homem voltar para Deus. A oração, irmãos, é a alma da religião, é o núcleo primeiro, é o número 1, é o seu eixo. A oração é o método de vigilância ensinado por Jesus. E a oração, ela tem como ponto de partida e como base um estado de alma de quem realmente procura comunhão com Deus. Então, amados, nós precisamos cada vez mais buscarmos a comunhão com Deus, através da sua palavra, através da oração,
através da nossa busca incessante diante deste Deus tão maravilhoso. E em segundo lugar, a origem da oração. Os irmãos vão ver pela primeira vez Gênesis 4, verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Pela primeira vez, então, a palavra do Senhor, ela foi dita, foi invocada, foi buscada, e a oração foi feita. Começa tudo aí, em Gênesis 4, 26. Ela surgiu como substituto da comunhão direta que o homem tinha com o Senhor antes da queda. Em terceiro lugar, o poder através da oração. Há um ditado, há alguns pastores, há alguns irmãos que falam que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, não há poder nenhum. Há igrejas, há pessoas, há gente que não encontra o Senhor Jesus porque não busca, não tem esta força de buscar o Senhor. Não se liga, não se comunica, não anda em comunhão com o Senhor. A oração muito pode por sua eficácia. A súplica do justo, em Tiago, no capítulo 5, Tiago, capítulo 5, verso 16, Tiago 5, 16, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, há necessidade de orarmos, de buscarmos ao Senhor, de fazermos a vontade dEle. A oração, ela toca o coração daquele que sustenta o universo. E quem é que sustenta o universo? Mateus, capítulo 7, Mateus 7, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. É claro, é evidente, amados, que é o Senhor Jesus que faz tudo isso. Mateus 7, 11. A oração, irmãos, alcança o impossível. Mateus 21, verso 22, diz a palavra de Deus assim. Mateus 21, verso 22, diz assim, ó: e tudo que lhe pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Coisa linda, coisa maravilhosa. Conta-se que um certo missionário cristão na Turquia recebeu a ordem do sultão para que não pregasse mais o evangelho. Ele procurou um amigo e disse-lhe: nossa missão está terminada. Nós não podemos mais pregar o evangelho, não podemos fazer mais nada, porque nós fomos proibidos de falar. Ele disse assim: então, vamos saber dele se nós podemos então orar. Aí foram perguntar. O sultão disse: não, pode orar. Orou. No dia seguinte, aquele sultão faleceu, morreu, e aí acabou aquilo que ele tinha dado, a ordem que ele tinha dado, né? A ordem acabou, não é? Agora podia pregar o evangelho, podia voltar a pregar o evangelho.
É assim, irmãos, que age quando nós buscamos ao Senhor. É assim que o Senhor age. Muda tudo, muda a história. Ah, não posso pregar o evangelho? Não posso pregar, mas eu posso orar? Pode. Pregar o evangelho? Não. Mas orar pode. Então nós podemos orar? Nós vamos orar em nosso lar, vamos orar em qualquer lugar que nós formos. Vamos orar na nossa casa. A ordem foi dada ao contrário. Não podia, mas agora pode. O homem morreu naquela mesma noite. Não foi executado o seu dito. Satanás, ele ri do nosso trabalho. Zomba da nossa sabedoria. Satanás zomba da nossa sabedoria. Ele ri do nosso trabalho. Mas quando nós oramos, ele teme. Ele teme. Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e... Então ele teme. E o Senhor nos ouve, nos atende, nos ajuda, nos protege, nos dá paz, nos dá alegria, nos dá força, nos dá ânimo para trabalhar. Nos dá muita alegria. Nos dá fé. A fé que nós temos neste Deus, uma fé confiante. Uma fé confiante. É uma oração eficaz. Em quarto lugar, princípios para uma oração eficaz. Primeiro, devemos orar para Deus, buscar ao Senhor. Mateus, no capítulo 6, verso 6, diz o texto da palavra de Deus que nós devemos, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. É o Deus nosso, amados, que está nos ouvindo, está atento àquilo que nós estamos falando a Ele. 2, orar sempre em nome de Jesus. Orar sempre em nome de Jesus. Em João, no capítulo 14, versos 13 e 14, João 14, 13 e 14, diz assim, João 14, versos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E em João, no capítulo 16, nesse mesmo evangelista, João 16, 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor, 23 e 24. E naquele dia, nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, em nome do Senhor Jesus, Ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Irmãos, temos que orar ao Senhor. Lucas, capítulo 18, verso 1. Lucas 18, 1. A palavra do Senhor diz assim:
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Oração, essa parábola do juiz iníquo. Orar sempre, nunca desfalecer, nunca parar. Orar com fé. Tiago, no capítulo 1, Tiago 1, 5 e 6. Tiago 1, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago 1, 5 e 6. Ó, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra parte. Então, irmãos, a palavra do Senhor está nos orientando para que nós busquemos ao Senhor em oração. Orar com espírito de perdoar. Orar com espírito de perdoar. Marcos 11, 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 11, Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Se eu quero que alguém me perdoe, eu também tenho que perdoar. Se eu fiz alguma coisa a alguém, este alguém vai me perdoar, e eu também vou perdoar esse alguém. Porque muitas vezes a pessoa não sabe, mas a pessoa está guardando algo dentro de si. Está guardando alguma coisa dentro de si. Por que não se sabe? Se ofendeu, vamos pedir perdão. Eu peço perdão a todo aquele que eu devo alguma coisa. Se eu fiz alguma coisa de errado, eu mesmo peço o meu perdão a essa pessoa. Eu quero ser perdoado. Eu quero que a pessoa me perdoe, para que eu também possa perdoar as outras pessoas. Orar segundo a vontade de Deus. Mateus 26, 39 a 42, e 1 João 5, 14. Orar sem esconder nenhum pecado. Isaías, no capítulo 59, verso 2, ele diz assim, Isaías, capítulo 59, 2. Isaías 59, 2. Diz assim a palavra do Senhor. Mas as vossas iniquidades, ou seja, as vossas perversidades, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, amados, se eu tenho alguma coisa, algum pecado, está escondido, está guardado dentro de mim, eu vou pedir perdão ao Senhor. Senhor, perdoa-me, Senhor. Orar sem egoísmo. Tiago 4, 23. Diz assim a palavra do Senhor. 4, verso 20. Tiago 4, 2 e 3. 4, 2 e 3. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ah, meus irmãos, tem muitos filhos aí pedindo as coisas erradas aos pais, pedindo dinheiro para gastar em vão, gastar nos seus deleites, nas suas coisas. Cuidado com isso, muito cuidado, muito cuidado. Ter um bom relacionamento entre o casal. 1 Pedro 3, verso 7, isso todo mundo conhece. Pedro
1 Pedro 3, verso 7. Olha que diz a palavra de Deus: igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, irmão, nós temos que estar dando, não dando trabalho às esposas, entregando a ela como um bom herdeiro, um bom co-herdeiro de Deus, herdeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas as nossas orações. Olha, irmãos, isso é muito sério. Há muitos casais nas igrejas que às vezes estão brigando com a mulher, com o marido, marido com a mulher. Às vezes até na hora do culto eles se aborrecem um com o outro. É uma confusão tremenda. E a palavra de Deus recomenda que nós devemos coabitar, morar junto, habitar juntos, com entendimento. Mas há uma recomendação de Pedro, dizendo que nós devemos dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Estamos já chegando no final, irmãos. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar sem cessar. Devemos orar sem cessar. Não ter medo de orar. Orar a todo instante, a todo momento. Em quinto lugar, homens de Deus que prevaleceram na oração. Muitos exemplos encontrados na palavra de Deus. Moisés, lá em Êxodo 32, 2. Ezequias 37, verso 38. Daniel 6, 10. Davi, no Salmo 55, verso 17. Paulo, em Efésios 3, 1. Davi Brenner, esse já era um grande escritor. Eu gosto de ficar sozinho na minha cabana, onde posso gastar muito tempo em oração. E nós temos, irmãos, visto que a palavra de Deus, quando nós vamos pregar a palavra de Deus, nós devemos sempre orar, buscar a face do Senhor. Em sexto e último lugar, Jesus como o maior exemplo nosso de oração. Mateus 4, de 1 a 11. Antes de iniciar seu ministério terreno, jejuou e orou 40 dias e 40 noites. Antes de escolher seus discípulos, passou a noite toda em oração. Lucas, no capítulo 6, 12 a 16. Ele isolava-se para orar, mesmo no auge da fama. Ele orava. Lucas 5, 15 e 16. Orava antes de momentos importantes. João 6, 11. Orou antes de instituir a ceia. Mateus 26, versos 26 e 27. Orou antes de ser preso. Mateus 26, 36 a 46. Orou durante a agonia da cruz. Lucas 23, 24. Até agora, o Senhor Jesus, Ele ainda ora. Ele ainda ora por nós. Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. Diz a palavra de Deus assim. Romanos 8, 34. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu? Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor, Ele está orando por nós até hoje. Concluindo, irmãos, esta mensagem. A oração é a marca do cristão. Para que nossa vida, como crentes, seja de fato um vaso de honra nas mãos do Senhor, é imprescindível que pratiquemos a oração.
O caráter da nossa oração determinará o caráter da nossa pregação. Se eu quero fazer uma boa mensagem, busco ao Senhor. Senhor, ajuda-me, orienta-me, prepara-me, instrui-me, para que eu possa pregar a tua palavra com intrepidez. Em todo o ministério de bons resultados, a oração tem sido sempre uma tarefa séria. Nenhum ministério pode ser espiritual e promover santidade sem que a oração se torne uma força evidente e controladora. Quem não aprendeu a falar com Deus em favor dos homens não pode falar bem e com real sucesso aos homens sobre Deus. A oração é tão essencial como o alimento o é para a vida. Que sejamos homens e mulheres de oração nas mãos do Senhor, e assim nossas vidas serão vidas poderosas e instrumentos úteis nas mãos daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus nos abençoe.